Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Claudemir Scalzi, CEO da Conexus, e hoje vamos falar sobre uma live muito diferente das tradicionais que a Conexus já fez, que é o lançamento do EAD, Descubra o Despacho Aduaneiro sobre a ótica do Conexus Cloud. E para falar desse tema, estou convidando aqui 3 ilustres colegas da Conexus, Júlio Peçanha, Bruno Diniz e Suzete Monek. Nessa mesma ordem, apresentar os colegas aí, fiquem à vontade. Queria agradecer também vocês pela presença, pela participação e principalmente pela parceria nesse projeto que a gente vai compartilhar aqui hoje, que eu tenho certeza que todos vão gostar muito, né? O Júlio, que está aqui à minha esquerda, ele atua na Conexus como consultor de processos e tem nos ajudado muito aí nessa parte do sucesso do cliente, em jornadas, em trilhas, em melhorar a nossa entrega para os clientes. Obrigado, Júlio, pela participação. Bruno, que é consultor na Conexus, na área de implantação, atua também diretamente atendendo os clientes junto com a Suzete, é especialista em comunicação, teve um papel fundamental em todo o processo dessa nova plataforma de EAD, gravando ali com um carinho, uma dedicação, um brilho no olho super diferente. Obrigado, tá, Bruno, por participar aqui com a gente hoje. E a Suzete, que é a coordenadora, prata da casa, está na Conexus há muitos anos, assim como eu, na área de sucesso do cliente, e que ajudou a gente na coordenação de todo esse processo e vai compartilhar também um pouco aqui das motivações e dos porquês e senãos da criação dessa plataforma. Obrigado, Suzy. Acho que muitos que estão atendendo, que estão nos assistindo aqui, já conhecem o Bruno e a Suzy, que acabam fazendo muitas reuniões, por atuar na área de sucesso do cliente. Acho que o Júlio menos, que está mais nos bastidores, mas é importante a gente trazer para vocês aqui, que estão nos prestigiando, para os nossos clientes, que depois, porventura, assistam esse conteúdo, um pouco dessa novidade da Conexus. Fique à vontade para falar um pouco aí, se apresentarem. Bom, obrigado a todos aí por participar, obrigado ao Cláudio aí pelo convite, né? Bruno e Suzete, grandes parceiros durante a criação desse projeto. Vale salientar que muitas outras pessoas estiveram envolvidas durante o projeto, né? Se não, talvez mais de metade da Conexus, porque quanta gente que mobilizou, né, para participar. Então é um prazer enorme para a gente aqui. Então, além desse time na mesa, teve o Ricardo, né, que é o nosso diretor aí de sucesso do cliente, tivemos o Elias também da área de implantação, o Rafael, né, que escreveu os roteiros também. Então, quanta gente que foi envolvida, né, o pessoal do suporte, as lideranças. Então, foi um projeto muito focado no cliente, mas que envolveu boa parte do time da Conexus, né? Como que é um prazer para a gente hoje fazer esse lançamento, assim, reflete muito do que foi os últimos meses aí de expectativa nossa para fazer essa entrega aí, principalmente para esse público aí de despachantes, né? Você tocou em um ponto interessante, Júlio, que eu, antes do Conexus, venho do esporte, onde a gente trabalha em conjunto, em equipe, ver todo o envolvimento do Conexus, todo o pessoal da implantação, a gestão e o quanto todos compraram. Pelos corredores da empresa, as pessoas parabenizando, dispostas em ajustar a máquina, em ajustar um roteiro, em testar uma tela. Então, embora nós estejamos aqui, é um trabalho de várias mãos, de várias pessoas, e isso traduz o que a gente quis desde o início, na nossa primeira reunião, onde nós comentamos que nós queríamos, além de humanizar, trazer o quê? Uma organicidade para o processo do EAD. E você em casa vai observar isso. Todo o processo foi feito minuciosamente pensando no cliente direto, mas também no cliente interno, para que pessoas que entrassem na empresa também pudessem absorver o conteúdo e, dessa forma, levar para o cliente direto um trabalho extremamente de qualidade, onde tudo foi pensado, a luz, a câmera, as pessoas envolvidas. Então isso é importante. E estar aqui hoje, finalizando essa primeira etapa, é extremamente prazeroso para a gente, porque a gente esteve ali desde o dia 1, e hoje poder, então, finalizar esse processo inicial do primeiro movimento do EAD, né, que é o despacho aduaneiro. Como os colegas já falaram, né, é um projeto grande que a gente... a empreitada grande que a gente assumiu, né, mas é muito prazeroso ver os vídeos, né, sendo feitos, o cuidado que os colegas, os parceiros, né, têm com essa ferramenta,
Então, vai ser bem bacana aí a gente ver os clientes, os parceiros utilizando essa ferramenta, agregando, né? Estamos sempre buscando realmente a melhoria do sistema. E essa ferramenta, esse lançamento para a gente tem sido muito importante nesse sentido que a gente vê se formando, né, o que a gente planejou ali durante vários meses, várias reuniões, vários scripts feitos, refeitos, e é muito gratificante estar lançando esse primeiro módulo. Legal, isso aí. Muito legal vocês terem lembrado e reforço aqui agradecimento a toda a equipe da Conexus, né? Teve, acho que não dá nem para citar o nome de todo mundo, muitas pessoas foram envolvidas, então um comprometimento de todo esse time para entregar o melhor de um produto que não é só o produto. Não adianta a gente entregar um produto inovador se não entregar o conhecimento de como operacionalizar o produto. A gente vai fracassar. E esse time veio no empenho de como fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma que traga um custo interessante para o nosso cliente, que viabilize os sonhos e as ambições dos nossos clientes e traga tranquilidade para os funcionários desses nossos clientes, né, que é quem vai ser o cliente final desse produto, de se qualificar, né, de uma forma confortável na plataforma digital. E é isso. Vocês que estão chegando aí agora, ou que estão nos acompanhando desde o início, eu gostaria de reforçar aí a importância de seguir a Conexus nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, no YouTube, né? Se cadastrar no canal do YouTube, deixar marcado a sinetinha ali no rodapé, que você sempre vai receber notificação quando lançarmos algum conteúdo novo, algum vídeo novo, tá bom? Obrigado, acho que como o Carlos sempre fala quando participa aqui com a gente, o pagamento é esse, né? Nos prestigiar aí, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar e é isso, pessoal. Então, acho que já passamos alguns minutos aí, já vou começar o nosso debate. Nós vamos debater, como a gente falou, sobre a nova plataforma do EAD, que traz uma ótica do despacho aduaneiro, usando o produto da Conexus, que é o Conexus Cloud. Queria provocar primeiro aqui o Júlio. A gente fala sobre uma plataforma de EAD, como alguns costumam chamar de e-learning. Vamos trazer aí primeiro um esclarecimento do que seria isso, Júlio. Se você puder trazer aí para a gente uma... A plataforma, né, do EAD, essa versão nova, ela saiu de uma iniciativa focando nas personas do comércio exterior. Então, a gente está lançando a primeira versão aí, que é focada no despacho aduaneiro, mas a gente está tratando as personas do comércio exterior de maneira separada, individualizada. Então, a plataforma em si vão ser uma série de trilhas para esse público. A primeira, como eu disse, do despacho, mas depois teremos focado no importador, depois teremos uma outra focada nas tradings, e assim a gente vai disponibilizar esses conteúdos de forma 100% online. Conteúdos estruturados, com vídeos menores, vídeos curtos. Por que isso? Para a pessoa ter um aprendizado mais prazeroso. Até a linguagem, né, para você criar um vídeo curto, ela é menor, para você cativar a atenção da pessoa. E principalmente, motivar a pessoa, após assistir aquele vídeo, para que ela pare até um pouco. Vamos praticar no Conexus? Vamos ver como é que faz? Vamos fazer na prática? Porque uma das coisas do aprendizado é isso, né? Não é só a gente receber o conteúdo, é o quanto que a gente consegue praticar. E como a gente sabe que na prática, né, a teoria é outra, né, como diz. O que a gente montou dentro da plataforma do EAD, né, nossa plataforma de e-learning, ela é focada 100% a levar o despachante para o dia a dia. E como que eu consigo utilizar o Conexus para simplificar a rotina e eu absorver esse aprendizado. Então, os vídeos são menores, a gente criou blocos de conhecimento, então a gente tem blocos de cadastro, blocos para a gente fazer, né, o cadastro da invoice, blocos para a gente fazer ADI, então vídeos focados especificamente nessas atividades. E após cada bloco desse, as perguntas, porque aí a gente avalia os vídeos que eu assisti, eu consegui absorver e reter esse conteúdo? Então, a plataforma em si, ela é esse ambiente onde teremos várias trilhas segmentados por blocos, vídeos dinâmicos e as perguntas para a gente certificar o usuário. Ao final, ele está pronto, né, para replicar as rotinas dele e também se certifica, o que é muito interessante para os profissionais que podem participar, porque ele vai ter um certificado onde ele aprendeu rotinas do comércio exterior numa plataforma que atende o segmento, né? Então, o e-learning é esse pacote aí de entregas e muito, acho que isso que a gente tem que reforçar. É muito focado na persona, né? Na pessoa ali, quem está fazendo o despacho. Então, o que ele precisa ter para executar os processos dele com mais facilidade, com mais interatividade?
Legal. Então, resumindo, é uma plataforma de ensino à distância, por isso o nome é EAD, onde você tem toda essa jornada com esses vídeos organizados aí que o Júlio trouxe para a gente uma visão bem legal. A Conexus já tem essa plataforma EAD, né? Nós estamos no relançamento dela, só reforçando isso, aonde a gente trouxe toda uma estrutura diferenciada, uma outra ótica, uma nova abordagem do conhecimento, trazendo para vocês, clientes e usuários. Suzy, por que as pessoas podem às vezes se perguntar, putz, eu vejo universidades, né, com plataformas de EAD, cursos especializantes, por que uma empresa igual a Conexus tem uma plataforma de EAD e o que ensinamos nela, né, de forma geral? O Júlio já deu aqui uma palhinha, mas de forma ampla. Por quê e o que eu vou encontrar nessa plataforma? O principal foco, né, que a Conexus tem é o cliente, né? E o EAD, ele vem com essa visão de diminuir os custos, né? A gente tem uma plataforma ali que ela pode ser acessada a qualquer momento, né? Então, a gente disponibiliza essa plataforma de uma forma mais rápida. Então, a partir do momento que o cliente chega ali para a gente, já fala quais são os usuários, o que vai treinar, igual o Júlio falou, são as personas, né? Então, a gente separou isso muito bem. E, com isso, a gente consegue diminuir também o custo da implantação, né, do treinamento para o nosso cliente. Então, com isso, a gente tem vários benefícios, né? Como eu falei, a gente cadastra no EAD e aí o usuário, o analista, né, ali do despacho, ele pode assistir quantas vezes ele quiser o vídeo, no horário que ele puder. A gente sabe que o comércio exterior ele é bem dinâmico, então está sempre chegando uma carga urgente, está sempre tendo que responder um e-mail urgente, e aí o EAD ele traz essa facilidade, né, para quem precisa treinar. Então, você consegue acessar a qualquer momento. Claro, né, a gente tem algumas dicas para o ensino à distância, assim como as universidades, a gente sempre indica a tirar um horário específico, né, focar naquilo para você se concentrar mesmo, né? Então, não adianta parar no meio do dia e fazendo uma coisa e tentando ensinar, é do ser humano. Acho que o colega Bruno depois pode falar melhor também, que ele é especialista nessa questão de comunicação, de aprendizado, mas é preciso tirar um tempo para isso mesmo. Então, são vários benefícios, como eu já falei, o custo, a disponibilidade a qualquer horário. Depois você consegue fazer provas para ver se o conhecimento está ok. Se não tiver, você pode voltar e refazer o treinamento. Acho que isso é muito importante. Essa parte eu perdi, como que eu faço? Está disponível o vídeo, então eu posso refazer o treinamento, né? Então, são esses benefícios que a gente tem no nosso EAD, principalmente. Eu vejo também, se puder complementar e trazer uma outra perspectiva também, a Suzete comentou aqui sobre redução de custos, né? O nosso cliente, quando ele contrata uma plataforma de EAD, ele tem uma redução de custo de projeto, porque ele não tem que pagar horas de um consultor para fazer o treinamento, num turnover, ele tem um funcionário novo, ele não necessariamente ele precisa de um consultor da Conexus. Então, como esse conteúdo já está gravado e pronto, o custo dele para o cliente é muito menor. Isso viabiliza muitos projetos. Porém, nem tudo são flores. A gente vai debater um pouco aqui também os cuidados, né? Uma coisa que você falou também que me agrada muito é a ideia de você poder aprender no melhor momento para você. Que é a ideia também dessas plataformas de EAD nas universidades. Muita gente mora no interior ou com home office, muitas pessoas não conseguem ir até a sede da empresa. Então, com o EAD, você, cliente da Conexus, consegue capacitar o seu funcionário, onde quer que ele esteja, no melhor horário para ele, dentro de uma forma que atrapalhe o mínimo possível o dia a dia dessa pessoa dentro do posto de trabalho. Igual a Suzy comentou, o comércio exterior ele tem uma característica de ter um dia meio que imprevisível, tem uma certa previsibilidade, mas como toda profissão, pode acontecer coisas que te atrapalham. Então, você pode parar seu treinamento, continuar depois, apesar de não ser indicado, né? Mas você tem flexibilidade, você pode voltar a reassistir o treinamento, né, Suzy? Isso também é bem interessante. E uma coisa que eu estava conversando com o Wesley essa semana, Suzy, também nessa parte da utilidade da plataforma do EAD, o comércio exterior está passando por uma fase de turnover como nunca passou. Então, são pessoas novas chegando, porque o mercado está aquecido, e tem muitas pessoas saindo de um cliente da Conexus, por exemplo, indo para outro cliente da Conexus. Quando essa pessoa chega lá, ela acha que por saber Conexus, ela já vai sentar e trabalhar. Não é bem assim.
Porque o produto ele é muito amplo. Depende de como cada empresa parametrizou, depende das operações da empresa. Então, ele precisa o quê? Os nossos clientes, esse funcionário, seja os novos ou os que estão trocando de emprego, eles têm que se capacitar, né? E também a reciclagem. Depois de um ano com turnover, o nosso cliente olha para o time dele e fala quantas dessas pessoas foram capacitadas pela Conexus. Você que é cliente da Conexus que está nos assistindo, faça essa reflexão. Vocês vão perceber que a grande maioria foi treinado por um colega do lado que às vezes já está de saída, né? E isso, às vezes, o conhecimento não é passado no cuidado, não teve o tempo ali para solidificar. Então, essa plataforma também, a gente acredita muito que vai ajudar você, cliente da Conexus, a reciclar o seu time periodicamente, tá? E isso fica à disposição, né, Suzy? E nessa fala, às vezes, de passar o conhecimento, às vezes a correria mesmo, e o sistema está sempre se atualizando para atender o mercado. Então, se o colaborador teve um treinamento há 1 ano, 2 anos atrás, quando ele vai passar, já tem coisas novas, e às vezes ali no dia a dia, na correria, ele não pegou, né? Mas. E também tem a questão, né? Quando a gente vai passando a informação, igual um telefone sem fio, a gente acaba esquecendo algum ponto. Então, às vezes, chegou uma pessoa nova no time, né? Então, claro, né? Tem o recurso também de fazer o treinamento, né? A reciclagem com um consultor especialista, mas o EAD está ali. Chegou uma pessoa nova, disponibiliza o EAD. Tem um funcionário que está há muito tempo, né? Como é o meu caso, estou ali muito tempo na Conexus. Será que eu sei tudo? Então, pega esse EAD também, põe essa pessoa para assistir ali, para ver o que tem de novo, né? E se atualizando também. Então, o EAD não é só para novos colaboradores, ou seja, não é só para quem nunca viu o sistema. É para pessoas também que estão há muito tempo ali naquela função. E aí vem coisas novas, às vezes, estou usando isso aqui de uma forma que agora a Conexus tem uma nova forma de fazer, né? E aí vai se atualizando, porque assim, sempre a gente tem uma coisa nova, né? No sistema, uma otimização, e os nossos vídeos estão sempre atualizados agora, a gente está com essa pegada mesmo de deixar isso para estar todo mundo com a mente fresca aí do que a gente tem de melhor. Legal. Bruno, e essa plataforma nossa, serve só para eu aprender a fazer o despacho ou usar os produtos da Conexus, ou eu ali vou aprender algum outro conhecimento, vai ter algumas outras oportunidades de visualizar alguns conhecimentos paralelos ao Conexus Cloud? O objetivo principal da plataforma é para atender nessa instância ao despacho aduaneiro, com as vertentes da importação e exportação. Porém, isso não impede que, dentro desses conteúdos, existem situações do comércio exterior como um todo que podem agregar valor na nuance que envolve a operação, como dicas de como incluir uma ADI ou de como essa ADI é feita, a LI, de onde buscar, como acessar o site do Syscomex. Então, nós vamos agregar o que é tangente ao Conexus como um todo para a fluidade da plataforma, mas existem as possibilidades, durante um treinamento, durante um vídeo, de trazer essa informação do comércio exterior como um todo. Porque dessa forma a gente nutre o cliente que chegou nesse turnover, nessa mudança, que não opera o comércio exterior, mas vai trabalhar com uma plataforma de comércio exterior e alguns termos técnicos, algumas situações de comércio exterior através do treinamento, ele pode observar, ele pode conhecer durante os vídeos. E o Júlio levantou algo interessante, que nós tivemos o cuidado, né, Júlio, desde o início, de que os vídeos não fossem longos, para que isso pudesse permitir ao nosso cliente pausar, aplicar, voltar. E durante os vídeos nós comentamos bastante isso. Na sua operação, quando você fizer, se tiver dúvida, acesse o nosso manual na Wiki, que nós mostramos o caminho. Volte aqui, mostramos caminhos, inclusive campos que não são úteis para a operação que nós estamos fazendo, mas que pode ser útil ao cliente, nós assinalamos ali, aqui você pode incluir isso, pode incluir o código do importador ou do exportador e mostramos o impacto que essa pessoa tem na operação, que é uma informação do comércio exterior que às vezes essa pessoa não tem. E o nosso curso traz isso. Essa fluidez para quem é do comércio exterior e para quem não é. Inclusive na parte do financeiro, que é uma parte que pode ser até separada do comércio exterior, a gente busca termos, busca maneiras de aproximar o financeiro, que às vezes vem com uma formação como a minha, que é de administração, para uma empresa de comércio exterior, mas não conhece termos específicos. E a gente teve essa sensibilidade de usar termos que familiarizasse o operador financeiro, para que quando ele visse um documento que vem
de um honorário do despachante, de um DI, de uma taxa de sei lá do que, ele saber que isso se refere a quê? A algo produzido no operacional. Então, tudo isso a gente pensou com carinho, a gente deixou o script bem prático, para que, independente do nível de conhecimento, se é uma pessoa com bastante experiência ou não, ela pudesse conhecer, navegar e ter a prática. Não apenas adquirir aquele conhecimento durante os 7 minutos do vídeo, mas daqui 2 dias, quando ela pegasse, ter gatilhos mentais do que foi dito no vídeo e ela operar tranquilamente, que é o que nós dissemos desde o início do vídeo, para que o Conexo pudesse patinar e crescer com a operação do cliente. Legal, muito bom. Eu queria convidar vocês aqui também, eu quero fazer um convite aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, desculpa, tem um link onde você vai preencher um formulário e você vai poder acessar gratuitamente o nosso EAD, vai ficar liberado para quem preencher o formulário até 31 de maio. Ali você vai conseguir apreciar todo esse conteúdo produzido nessa jornada do curso de despacho. Essa oferta é limitada ao curso de despacho, não está aberto aos outros cursos ainda. E fique à vontade ao preencher, a gente vai fazer contato com você, vai dar as instruções, vai enviar como acessar, o seu usuário, sua senha, e nosso time vai manter contato com você. Então, fica aí a nossa oferta. E o Bruno, complementando uma coisa que o Bruno estava falando, o Júlio, dessa questão que pega um pouco do que o Júlio está falando, que a Suzy também já falou, a importância do script, né? Qual a diferença? Se eu estou te dando um treinamento, eu tenho aqui algo que eu aprendi e estou te repassando, né? Então, no meio desse processo, tem como está o meu dia, eu sou um ser humano, você também, como está o seu a receber isso, talvez não é o melhor dia para você estar aprendendo. Nós temos as particularidades da empresa onde você está inserido, imaginando que o Bruno seja um despachante, aqui no caso de um cliente nosso. Então, muitas vezes eu estou te falando algo que uma parte do que eu estou te falando não te interessa. Você vai falar para mim assim, não faço isso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pular uma parte do conteúdo, mas um pedaço que eu pulei poderia te interessar. E se perdeu. O treinamento foi dado. Num script, num conteúdo com script gravado, existe todo um cuidado de pensar o processo como um todo, revisão, N revisões, ensaios de gravação, não ficou bom desse jeito, vamos mudar. Então é um conteúdo que o melhor do conhecimento a ser entregue está ali. Né? Pode ter novos cursos complementando? Pode. Não quer dizer que é um conteúdo que ele por si só vai te ensinar tudo de despacho aduaneiro. Nem é o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é levar as principais funcionalidades de forma que você consiga colocar a sua empresa operacional. Outros cursos estão sendo criados, cursos de configuração, de parametrização, cursos de áreas específicas, de outras áreas específicas dentro do Conexus Cloud, que vão complementando, né? Então, acho que o recurso é bem interessante. Ô, Júlio, a gente está indo para essa segunda versão do nosso EAD. O que levou a gente, o nosso time, aí a fazer uma nova plataforma de EAD e regravar uma parte dos cursos? Acho que vão ser todos regravados, né? Mas, assim, o que levou, o que motivou, quais foram as dificuldades, os problemas, o que o mercado deu para a gente feedback que nos levou a essa ação? Acredito que alguns que estão nos assistindo já sabem, mas a Conexus tem um time de sucesso do cliente. Esse time é composto por equipes focadas na implantação do sistema, mas também no suporte, né, no dia a dia, ali, as dúvidas pontuais. E a gente percebeu ao longo do tempo que existiam dúvidas, né, dos usuários muito específicas, como a gente disse no início até do nosso webinar hoje, por público. Então, o despachante tem as angústias, digamos assim, deles, né, as dúvidas deles, as temáticas que eles precisam de aprender e de solucionar. A primeira versão do EAD, ela apresenta o Conexus como um todo. E às vezes, a Suzete, né, comentou muito bem, né, o Comex, ele tem essas questões que é corrido às vezes, mas não é só o Comex, né, todos os segmentos vão ter as suas rotinas. E o nosso objetivo foi enxugar mesmo, mas focando no público e trazendo o que faz muito sentido para ele. Acho que o grande ponto de diferença, assim, o que era o antigo, o que é o novo, eu vejo que é isso. Você tem como aprender o Conexus todo nesse EAD, assim como o primeiro? Sim. Mas se a gente quiser isolar a persona, a gente consegue te falar assim, olha, o despachante precisa fazer isso aqui no Conexus. Eu acho que esse é o divisor de águas. E
E aliado a isso, como eu disse que muitas pessoas participaram do processo, a equipe do suporte foi muito importante para nos sinalizar e confirmar aquilo que o despachante mais precisa, porque eles estão no dia a dia ali em muito contato com eles. Os consultores de implantação, eles estão na conversa ali, né, no treinamento, e eles sabem muito também o que eles precisam. O Ricardo, que é uma pessoa de muito tempo de casa, né, olha quanto tempo que ele já conhece cada persona dessa. Então, acho que o grande ponto de diferença do primeiro e do outro é essa personalização, é essa estratificação mesmo por persona. E aí, acompanhando, né, as tendências de mercado, é isso, apostar em vídeos menores, vídeos mais objetivos, né, e quebrados por temas mais específicos, a possibilidade de avaliar e certificar o usuário, acho que isso é um ponto que vem em diferencial tanto para Conexus quanto para o cliente, né, de ter mesmo essa certificação. Então, eu acredito que a grande diferença de um para o outro, se eu pudesse resumir, estariam nesses pontos, né? E eu convido mesmo as pessoas que até que fizeram EAD antigo, né, e que é despachante, que é o primeiro curso que a gente fez, para fazer e, inclusive, experimentar, né, ter essa experiência mesmo, porque a gente que fez os 2 EADs, eu particularmente, não por estar no Vertente, a gente percebe a diferença, né, e como que ficou legal, como que ficou bom, assim, e a gente convida vocês a ter essa experiência e, inclusive, nos darem o feedback, porque o conceito de e-learning é isso, né, é a interatividade, então vocês vão assistir, vocês têm contato com o time de sucesso do cliente, vai ser possível nos dar esse feedback e, como a Suzete disse, a esteira está ligada, então não é o fim, a gente lançou a primeira versão e agora a gente vai aperfeiçoá-la cada vez mais. Legal. Suzy, esse curso do despacho, ele de importação e exportação que a gente está falando, ele ficou com quantas horas ao todo? Você lembra? Acho que umas 12 horas? Acho que foram umas 12 horas. Aproximadamente 12 horas. Então, se você imaginar todo o passo a passo, desde cadastrar um exportador, um cliente, um produto, invoice, todos os robôs funcionando do Conexus, toda a parte de LI, LPCO. LPCO entrou no curso? Já entrou LPCO. Catálogo de produtos, LI, DI, DUI, nota de entrada, draft de nota de serviço financeiro. Ensinar a fazer tudo isso em 12 horas é um conteúdo extremamente organizado. É uma vida, é uma universidade isso quase. Eu não sei, os colegas aí que fizeram faculdade na área de comércio exterior, lógico que você não aprende só um processo, você aprende outras matérias, não estou aqui também diminuindo a universidade, não é o propósito, mas você tem ali uma quantidade de conhecimento concentrado em 12 horas, absurdo, né? Nosso EAD antigo tinham vídeos, por exemplo, você lembrou uma coisa interessante, e os clientes reclamavam disso, tá? Tinham vídeos de meia hora. 40 minutos. E aí o que o cliente falava? No meio do vídeo o telefone tocava. Às vezes o cliente é pequeno, ele tem que atender o telefone. Não tem ninguém mais ali para atender, ele tem que atender, eu tenho que responder um e-mail urgente, como você comentou, Suzy. Então ele tinha que pausar o vídeo, tinha que ir no caderninho anotar qual vídeo, que minuto que ele pausou para poder voltar da onde ele parou. Senão ele tinha que retomar 40 minutos de novo, aí não dá, ele não ia sair de um vídeo. Então esse cuidado de criar vídeos menores numa jornada planejada, eu acho que vai trazer também um diferencial, vai melhorar e acelerar a velocidade de aprendizado, né? O conteúdo está bem desenhado ali, em fases menores e tudo mais. Também nessa versão nova, pessoal, nós lançamos o site, né? É uma versão nova, já atualizada, mais moderna. A plataforma inteira foi relançada, não somente os cursos, né? Também todo o ecossistema. O Bruno, e quais técnicas a gente lançou mão aí para poder criar esse produto novo? O que a gente usou de diferente? Um curioso e entusiasta com tudo que envolve a neurociência, a neurologia, a comunicação neurolinguística como um todo, a maneira como nós nos relacionamos. E o nosso cliente nada mais é que uma busca de encanto através do comércio exterior. Então, hoje na implantação, quando nós temos em contato com o cliente, eu busco mostrar para ele a informação, seja do financeiro, seja da controladoria ou da administração do sistema, o que o Conexus vai fazer por ele, mas como o Bruno, como interlocutor, vai passar essa mensagem. Porque, como você disse, eu não sei como aquela pessoa está naquele dia. Então, cabe a mim, como interlocutor, criar e tornar esse conteúdo acessível. E para o nosso EAD, eu trouxe essas técnicas de usar a comunicação cerebral, linguística através da neurolinguística, mostrar a neurociência na questão da comunicação num tom constante, pausado, com quebras nessa comunicação, de fazer uma brincadeira, de uma tela errar e usar aquele erro
orgânico no nosso treinamento, ao invés de parar e retomar, porque isso vai acontecer com o cliente. Então, tudo isso que hoje é cientificamente comprovado, a gente trouxe para os nossos treinamentos. E você bem vai saber disso. Quantos professores nós tivemos que eram aleatórios e que eram aqueles que nós mais aprendíamos? Porque ele trazia o conteúdo de uma forma tangente. E junto ao Conexus, com a minha experiência de também estar aprendendo o Conexus, eu quis levar isso para o nosso cliente pelo AD. Trazer de uma forma acessível, para que ele, independente do conhecimento, que ele pudesse operar, soubesse como fazer, mas aprendesse. Não decorasse o que está naquele vídeo, mas praticasse. Eu até comento muito em muitos vídeos que, na sua operação, quando fizer, deu problema, pare, volte aqui, reveja esse vídeo, olha a nossa wiki com as informações, os campos específicos, para que a pessoa possa aprender. Porque hoje o grande problema da sociedade, de uma forma geral, isso vai além do comércio exterior, é a comunicação. A partir do momento que a gente cria uma ponte de comunicação sem ruídos, tudo flui. E o nosso EAD visa isso, uma comunicação fluida, sem ruídos, sem barulho, mostrando as telas funcionando através de um texto fácil, orgânico, que aquela pessoa que entrou agora, ou que está há muito tempo, vai entender, 7 minutos acabou o vídeo e pronto. Então nós buscamos isso e nós temos praticado isso nas nossas reuniões com os clientes. E tem visto o resultado, o retorno. Clientes que às vezes estavam com uma situação delicada, observam com uma tela, o funcionamento é esse, e dependendo, ele mesmo já cria uma solução. Então no Novo EAD, o nosso principal foco é esse, colocar a comunicação de uma forma acessível, prática e tangente para o cliente que está do outro lado assistindo. Legal. Você falou de neurolinguística, né? Que é uma das técnicas que a gente utilizou aí. O que seria neurolinguística? A neurolinguística é a maneira como o cérebro vai comunicar com o conhecimento e vai expressar. Ou seja, eu, Bruno, tenho um conhecimento específico, como eu vou passar para você? De uma forma erudita que vai te distanciar? Por exemplo, eu sou um expert em comércio exterior, sei tudo sobre DI, sei tudo sobre LI, mas eu posso pegar uma pessoa que entrou agora e não sabe. E se eu mostrar esse conhecimento para ela de uma forma linguística extremamente distante e pedante, eu vou afastar essa pessoa. Ao invés de pegá-la pela mão, vem cá. Nessa tela aqui, pega essa DI, faz isso, e vou aproximar o conhecimento. A neurolinguística busca isso, mostrar o nosso cérebro funcionando de uma maneira onde aquele conhecimento vai ser passado de uma forma acessível, que é onde a gente traz de novo para a questão dos ensinos. Eu sou filho de professores, então eu sempre volto para essa técnica. Então, se um professor que tem muito conhecimento, muito mesmo, mas ele traz aquilo de uma forma acessível, a pessoa que está recebendo vai absorver melhor. Eu tenho uma gestora fantástica ao meu lado aqui. Ela conhece o sistema todo. Quando eu chego para conversar com ela, ela para em 2 reuniões. Ela pode estar ao mesmo tempo. Ela, não, Bruno, é isso, isso, isso. Teve uma vez, durante o processo do EAD, eu fui pedir uma ajuda de uma DI que não entrava, fui num colega, ela observou que eu tinha de pedir ajuda, ela foi lá, Bruno veio te pedir isso, não foi? Ela fez, eu mal cheguei na minha sala para gravar, ela já tinha mandado mensagem, Bruno, eu já gravei isso. Ou seja, uma pessoa que tem conhecimento, que podia ser pendante, que está há anos na empresa, mas não. De uma forma linguística, emocional, ela fez. Isso é neurolinguística. Eu comunicar bem com meu filho, com meu colega, com a pessoa que está na rua, trazer esse conhecimento de uma forma palpável. E o novo EAD, ele visa isso. Você aí em casa, ter esse conhecimento de forma extremamente real, simples e acessível. Legal, bem interessante. Garganta aqui até. Um ponto também que eu acho que quando vocês assistirem o nosso novo EAD, vai ficar muito bacana, é que a gente humanizou muito, né? O Bruno falou aí de neurolinguística, e a gente humanizou muito, e assim, dá para ver agora o rosto, né, do consultor. Então, eu acho que isso, da tela ali, né? no cantinho. Então, a gente viu que isso traz assim, quem assistiu, né, a gente soltou esses spoilers aí internamente, que tipo, olha, começa a conhecer também, acho que isso traz uma proximidade, eu acho que isso também ajuda a gente, né? A gente dá uma proximidade tão grande que vocês vão assistir os vídeos, parece que o Bruno está dentro do Conexus. Assim, ele fez uma Foi imersão. A sua ideia, na verdade, foi né? colocar dentro do Foi uma Conexus. ideia do Cláudio, ficou sensacional, assim. Ficou muito legal. Eu acho que isso traz o interessante é que as pessoas passam hoje, né, claro, dentro da empresa, né, nos corredores, passam, você é o Bruno, né? Então isso traz essa proximidade, eu acho muito bacana.
Lembra lá no início, você falou sobre você vai chegar numa empresa, alguém vai, é você. Chegou uma mocinha nova no comércio exterior, lá no Comex. Eu entrei, ela ficou assim pra mim, cutucou, é ele. Justamente porque viu o vídeo e tem essa questão dessa energia. Agora imagina, se eu fosse comunicar no vídeo dessa forma pedante, de mostrar que eu tenho conhecimento, o que ela ia fazer? E virar a cara. Mas não, eu fui, brinquei, conversei com ela, dei as boas-vindas. Que o Conexus é isso, você é isso, Cláudio, na empresa. Os nossos gestores são isso. Desde o dia 1, quando eu estou lá, eu sinto essa familiaridade na empresa, igual eu subi para o 10º andar para gravar os vídeos, que eram outras equipes. Eles levam café para mim, eles batem na porta, eles brincam. Então, atrapalha a gravação. Exatamente. Os bastidores tem tudo, mas é muito legal, né? Termina o vídeo, aí no final, no 7º minuto, tem uma risada, a gente tem que gravar de novo, mas isso tudo flui. E quem está do outro lado vai sentir que há o brilho no olho de quem está envolvido, não é? Porque todos nós estamos envolvidos com isso. Verdade. A gente falou das técnicas para gravação, Júlio, eu acho que a gente também é importante a gente trazer, Suzy, que nós também nos capacitamos para isso. O Bruno já tem essa vertente de pesquisa dele, que ele é aficionado por neurolinguística, e quando a gente foi falar do projeto, a gente lembrou dele na hora, ele falou, nossa, tô dentro, me conta mais, mas já tô dentro do projeto. E encantou todo mundo, a sua energia, todos nós ficamos contagiados, e acho que esse tipo de empenho que você colocou, o brilho no olho, o veludo na voz, como o Iago lá do comercial brinca às vezes, de como fazer com carinho, não tem como dar errado. E nós buscamos também uma consultoria externa, nós não fizemos uma plataforma EAD sozinhos, nós buscamos uma empresa especializada que atende universidades, que nos deu toda uma consultoria de como desenhar a plataforma, os cuidados a serem seguidos. Só isso desde que foram 6 meses de projeto, só nesse planejamento inicial. Fora os outros diversos meses de gravação, de edição, de fazer perguntas, de validar as perguntas, as provas, de formatar o certificado que sai para você no final, que é um ponto importante. No final sai um certificado para você. E o que é importante desse certificado? Um número interessante. 15 mil pessoas acessam, mais de 15 mil pessoas acessam, pessoas diferentes, CPFs diferentes, acessam o Conexus Cloud durante um dia útil de trabalho. Geralmente de 8 e pouco às 18. Ontem o Kézio estava me atualizando esse número. A hora que ele entrou, tinha naquele momento mais de 5 mil pessoas online, usando simultaneamente. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? O número de empresas que usam o Conexus Cloud é muito grande e está aumentando. É um diferencial para você já ter essa certificação no seu currículo. Então, eu reforço ali o link para você fazer o curso gratuitamente. Isso vai dar um diferencial para você. Se você chegar com um cliente que utiliza o Conexus Cloud já com o certificado do EAD, você já não tem que ser treinado, você já está praticamente pronto. É uma fase de adaptação. Para quem está te contratando já é um diferencial e muitas empresas já colocam como requisito conhecer o software. Não só o Conexus, né? Outros concorrentes nossos também. Um cliente que utiliza prefere profissionais que já conheçam, que já tenham experiência. E isso é muito interessante, tá bom? Então, nossa oferta fica aí para deixar o curso gratuito até 31 de maio, para vocês fazerem todo o curso, fazerem as provas e também depois ter a sua certificação. É um certificado digital gerado dentro da própria plataforma, com seu nome, tudo certinho, tá bom? Agora, eu acho que alguns clientes ou potenciais clientes que nos assistem, Suzy, eles fazem uma pergunta que também os funcionários novos, quando chegam no comercial, me fazem sempre. Eu posso vender um software e implantar ele 100% via EAD, sem nenhum consultor da Conexus chegar na sua empresa? É possível? Já conseguimos fazer isso antes? Sim, é possível, tá? 100% EAD, nós temos cases de sucesso. Então, a gente tem clientes aí que estão rodando, a gente chama de produção, né? Ou seja, estão efetivamente usando o sistema, que o treinamento foi feito 100% EAD. Então, com essa questão, né, igual eu falei, de organização, dedicação, é possível. A plataforma ela foi pensada exatamente nisso. Então, a primeira versão, a gente já tem case de sucesso com a primeira versão, e agora com a segunda também a gente consegue esse sucesso. Então, como a gente falou no início, né, a principal que a gente pensou muito é diminuir custo, reduzir custo dos nossos clientes. Então, com EAD,
a gente reduz a questão dos consultores, né, que não precisa, e a gente teve sucesso. Então, o que me deixa feliz é isso. A gente lançou um produto e está provado, né, cientificamente provado que dá certo. E é uma ferramenta, né? Sim. Você pode usá-la, como você pode usá-la também, como você pode não usá-la, você pode investir num consultor exclusivo te dando treinamento, e você pode fazer também um sistema híbrido. Você pode ter um consultor e usá-la como ferramenta para reciclagem. Ela não é uma ferramenta que você é obrigado a usar só ela, 100% online. Você pode fazer modelo híbrido, né? Você pode ter combinações de acordo com as políticas da sua empresa. Nós, da Conexus, não interferimos na política do nosso cliente. Porém, nós temos essa ferramenta à disposição que vale muito a pena ver. Hoje, os clientes adotam quase que de forma massiva, né? Então, isso é a prova social aí de que funciona, né, Suzy? E é importante falar que a plataforma, né, como eu falei, a gente mudou não só o curso, também a plataforma. E a gente consegue, a parte por trás aqui da Conexus, a gente consegue passar para os gestores, né, dos nossos clientes também esses acessos. Então, no novo, a gente já tem a prova, que é uma certificação, né, que garante que teve esse aprendizado, teve esse empenho, mas também a gente consegue tirar relatórios, né, de cursos que foram efetivados. Cadastrei na minha equipe ali 10 pessoas. A gente consegue disponibilizar todos os cursos que esses colaboradores fizeram ou não fizeram, não como uma forma, né, de denegrir nada, mas assim, de conseguir tirar, ver quem está engajado e às vezes, por que não está? Como a gente falou, correria do dia a dia, então vamos tratar isso. Então tem todo esse cuidado também para garantir o sucesso. Não, e nem tudo são flores, né? A gente também não deixa largado, vamos dizer assim. A gente tem essas ferramentas e como o Claudio também falou, a gente tem o híbrido. Então, se você vê que a sua equipe, né, não tá, a gente está sempre ali apoiando para garantir o sucesso. Você comentou aí que a gente não deixa o cliente solto, né? Nós temos um time que acompanha os nossos alunos no EAD, que dá feedback se os alunos estão fazendo o curso para os gestores, tem todo um status report, tem todo um ritual de gerência de projeto, ou seja, não é uma plataforma que a gente coloca o nosso cliente e só deixa ele lá. Mas aí a chance de insucesso é muito maior. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Júlio. Quais são as maiores dificuldades para implantar um sistema 100% online, 100% digital? Porque eu acho que tem dificuldades, né? Na verdade, tem dificuldades. Sim. Eu acompanho, né, e trabalho nessa frente de processos, implantação de sistemas há muitos anos. Então, a gente vai andando um pouco aí pelo mercado e a gente percebe coisas que são comuns do sucesso. Então, o que geralmente vai levar o sucesso, não só de uma iniciativa de implantação de sistema via EAD, mas acho que qualquer iniciativa que qualquer empresa queira ter quando se fala de uma inovação, de uma melhoria de processos em si. Eu entendo que isso é uma inovação porque a empresa está se sistematizando, ela está automatizando seus processos e o EAD é uma ferramenta para ela chegar até isso. Eu entendo que são 3 pilares importantes. Eu acho que a estratégia e a empresa estar muito certa de que ela precisa daquilo para dar os próximos passos dela. Aí eu falo de patrocínio da alta gestão. Então, a alta gestão ela tem que realmente comprar e falar, não, aqui na empresa a gente vai precisar implantar. Então, a gente precisa rodar, né? O segundo é os departamentos estarem em sinergia. Isso é importante, os departamentos estarem alinhados, os processos estarem mapeados e cada um saber o que vai precisar ser feito. E aí vem muito depois a questão individual, que são as pessoas. Então, das pessoas, é muito importante disciplina num processo de aprendizagem EAD. Né? Todo mundo sabe que, apesar de terem as métricas, no fim das contas, as pessoas têm que ter a disciplina de, além de assistir os vídeos, ter a curiosidade de replicar os processos. Porque, como a Suzete disse, né, é possível virar em produção. Mas como que a gente vira o sistema, começa a usar mesmo, né, e está ali efetivo na operação da empresa, mas nos garantindo que a gente testou os processos, né, a gente conseguiu prever todos os tipos de operação que acontecem ali dentro. E aí, no modelo de EAD, existe das pessoas também essa disciplina, né, essa questão de realmente, recebi esse aprendizado aqui, mas eu também consegui replicar e testar os processos. E como o Cláudio disse, a equipe Conexus, até nessa modalidade que é 100% EAD, na verdade, ele é muito monitorado pela equipe de implantação também, e a gente tem as certificações, né, internas de que realmente a gente conseguiu fazer esses testes.
Mas, no fim das contas, depende muito das pessoas também estarem engajadas, né? Isso é muito importante para que, na prática, a gente consiga refletir esse aprendizado em resultado operacional da empresa. Então, eu entendo que, após esses anos aí de experiência, acho que esses 3 fatores, eles são o que decide o jogo, digamos assim, né? E se a gente tem alguma deficiência em algum deles, a gente pode ter algum risco aí no projeto, né? E importante, evitar a autossabotagem, né? Escolhe um ambiente agradável, com pouco barulho, separa um pouco do seu dia para fazer o curso, né? Cria uma rotina, é igual estudar para vestibular. Se você não tiver rotina, você não vai passar, a não sei que você seja um gênio, né? E aí você não precisaria nem estudar para passar para o vestibular. Mas se você precisa se esforçar, porque é muito conhecimento de uma parte da nossa vida que a gente concentra numa prova, né? Não é o caso necessariamente do nosso EAD, mas como todo estudo, você precisa de rotina, né? Nós éramos assim quando éramos criança, ainda somos quando vamos a uma universidade. Tem que ter a separação do melhor momento, que não vai te atrapalhar, que vai ter menor interrupção, um ambiente saudável, pouco ruído, luz, um ambiente que tenha luz para não ficar cansativo para a sua visão. Isso tudo, inclusive no próprio EAD, tem lá logo no início as dicas de como você se preparar para fazer o curso. Então, uma série de fatores. O cérebro gosta de disciplina, né? Nosso cérebro gosta da disciplina, daquele fator determinado. Eu vou usar o EAD de 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Ele condiciona isso e absorve o conhecimento. Então a disciplina, ela caminha com isso. Isso em qualquer área, seja para aprendizado, seja também para prática esportiva. E uma coisa interessante, perdão interrompê-lo, Cláudio, é que quando comentou-se a questão da fluidez do EAD, nós temos casos na implantação que funcionaram bem disso e usaram exatamente isso. Eu preciso, e eu mapeei a disciplina de ter esse horário. E o que a pessoa fez? Ela comprou apenas horas de tira dúvidas. Então, quando ela chegou para tirar dúvidas conosco, eu participei de uma dessas dúvidas, eram dúvidas pontuais com a operação dele, o que otimizou ainda mais o sistema e o melhor, teve situações que esse cliente até nos ensinou ferramentas do próprio Conexus, porque ele fez o EAD, ele entrou em telas, ele estudou a Wiki, e ele até brincou, tem coisas que eu prefiro ler, e foi para a Wiki ler, e descobriu campos que na operação dele seriam interessantes, que às vezes nós não falássemos. Então a otimização do EAD, dessa plataforma, permite isso. Quem quiser fazer de manhã faz, quem quiser fazer no fim do dia faz, e surgindo necessidade, eu estou com problemas no operacional. Eu vou ao Conexus, entro em contato com projetos e marco 1 hora, 2 horas para que seja feita uma agenda tira dúvidas. E essas dúvidas, o que vai ser melhor de tudo, ela vai ser pautada na operação desse cliente, onde esse próprio cliente pode pontuar, eu preciso disso, disso, disso. E o nosso time, especialista naquele segmento, vai fazer um treinamento de dúvidas pautado naquele que ele precisa. Interessante, eu queria ressaltar 2 pontos da sua fala. 2 pontos que eu achei espetaculares e acho que é legal trazer aqui para o pessoal. Ele usou o termo Wiki, o Bruno, que é a base de conhecimento interno. Todo o manual do Conexus Cloud é digital, todo documentado. Nós temos um time que super competente, que mantém essa base 100% atualizada. Tudo que é feito pelo time de desenvolvimento vai para essa equipe que fica dentro do nosso setor de sucesso do cliente, do suporte. Que tem à frente dele, principalmente o Rafa e outros colegas, time brilhante, que mantém o nosso manual totalmente atualizado. Então, quando o Bruno falou que às vezes o cliente vê o vídeo e ainda vai lá e tem todo o manual para ele consultar procedimentos, formas de fazer, descrição de o que um campo faz. E nós mostramos isso no vídeo, lembra? Que eles mostram de como acessar as telas. Perfeito. E uma outra coisa que ele comentou, o cliente nos ensina às vezes, o produto, o Conexus, ele consegue atender uma série de controles do comércio exterior que às vezes nem nós que fizemos os softwares sabemos que dá para fazer. Porque o comércio exterior é um universo gigantesco. E às vezes a gente descobre que a gente consegue fazer algo que a gente às vezes não planejou, não lembrava, né? Eu estou na Conexus há 25 anos, um pouco mais de tempo que vocês. Eu não sei tudo. E acho que eu nunca vou saber tudo, né? Acho que é uma coisa que o ser humano não pode dizer durante a passagem dele pela vida dele na Terra, que ele sabe tudo. Mas no comércio exterior, você sempre se surpreende com algum cliente usando o software de uma forma diferente para fazer, às vezes, algo de forma mais otimizada que a gente não pensou. Ou às vezes que eu, Claudenir, não pensei, talvez você já, talvez ela não, porque é um universo muito grande. Nós não conseguimos compartilhar com todo mundo todas as percepções de conhecimento que a gente vê aí no mercado, né? Então isso é
é um aprendizado gigantesco que a gente tem no dia a dia. Bruno, você atua muito na área de implantação de sucesso do cliente ali. Você já fez diversas reuniões com o cliente dando treinamento. Você está a fundo no projeto do EAD, gravou todos os vídeos dessa fase do despacho. E você também já atuou em clientes de forma híbrida, que viu o EAD e usou algumas horas, contratou algumas horas para tirar dúvidas sobre o que talvez ele tem de particularidade na operação dele que ele quer discutir um pouco melhor. Na sua modalidade, na sua visão, qual o melhor cenário de implantação de um software de comércio exterior? 100% online, 100% exclusivo, presencial ou esse híbrido? Qual a sua visão? Se é que existe o melhor, né? Ainda bem que eu disse que era uma pessoa curiosa com neurociência. Então, não existe o melhor. Existe o que funciona para o organismo, para a persona, para a cultura da empresa. Algo que eu aprendi no Conexus, com você inclusive, a questão da cultura, de usar o sistema. Então pode acontecer que para a empresa A o híbrido funciona devido ao caráter de disciplina dos gestores e de quem está, e pode ser que para X o totalmente com o consultor funcione mais. Então vai depender dos mecanismos que as pessoas desenvolverem e que a empresa quer. O importante é que no Conexus, independente da virtude que a pessoa queira aprender, nós vamos ter. Seja através do híbrido, seja através totalmente do EAD, ou seja com os treinamentos tradicionais com o consultor expondo as telas, as funcionalidades do módulo. Então isso vai depender muito, porque, por exemplo, eu estudo neurociência. Como eu estudo neurociência? Correndo. Eu coloco um vídeo, baixo o vídeo em áudio, vou correr e vou estudar. O meu cérebro funciona assim. Eu estudei vídeos do Paulo de tesouraria lavando vasilha. Meu notebook aqui, eu lavo a vasilha, puf, puf, puf. Então, cada um vai ter sua forma de aprendizagem. E o importante é que, no Conexus, seja através da Wiki, seja através do vídeo, do EAD ou dos vídeos gravados dos nossos treinamentos com os consultores, você vai ter formas de aprender. De maneira que só não vai aprender o cliente que não quer, que é desorganizado ou que não tem disciplina. Porque qualquer uma dessas ferramentas é possível que aprenda a usar a fluidez que o Conexus tem, a automatização que o Conexus tem. Eu, por exemplo, no EAD de despacho, eu fiquei impressionado. Tem telas que com um clique eu puxo a DI e pronto. E que quando eu falo isso com o cliente, ele fica assustado. Ah, mas minha planilha... Não, é um clique, puxou, acabou. E você vai ter isso no Conexus, seja pelo AD, seja pelo treinamento com o consultor, ou lendo na Wiki, conhecendo melhor os campos. Então, tudo isso, Cláudio, a maneira como você vai aprender, o que vai funcionar para a sua empresa e a cultura da sua empresa, vai ser uma dessas três opções. Se é híbrido, nós vamos te oferecer o híbrido. Se é só o EAD, nós temos uma plataforma, inclusive, renovada. Ou se você quer presencial, nós vamos disponibilizar o material humano para ir até você e levar o conteúdo. Então, o Conexus ele vai criar qualquer que seja a ponte de comunicar com o nosso cliente. Legal. No comercial, a gente tem muito essa dificuldade, Bruno, porque, por exemplo, às vezes chega um cliente que ele opta pelo EAD por ser mais acessível o custo, né? Só que ele não faz avaliação, esse gestor, às vezes, ele não está devidamente conectado com o time dele. Às vezes o time está sobrecarregado já, não consegue ir para casa e ainda assistir um vídeo e conciliar com a rotina pessoal, ou não consegue dentro do trabalho um momento para ver esse vídeo. Na verdade, essa empresa teria dificuldade até para implantar com um consultor dando treinamento. Se você não tem tempo, você vai dar no-show em várias agendas de treinamento, né? O que é ruim, que o próprio EAD te dá o conforto de escolher melhor horário sem envolver custos para a empresa de um cancelamento de agenda em cima do horário ou coisa do tipo. Então, a gente tem muito essa dificuldade durante um processo comercial de dizer para o cliente funciona para você ou não funciona. Porque eu não posso falar para ele que funciona. Eu tenho que dar as opções e dar para ele os pontos, né, positivos e negativos e os cuidados que ele tem que ter com cada um. Nós já nos deparamos com casos de gestores que adquirem o 100% remoto, 100% EAD, por ser muito mais em conta, só que o time não tem o menor perfil, a menor disciplina, o menor engajamento para poder fazer aquilo dali. Aí depois o cliente tem que, no meio do processo, contratar as horas para terminar o processo. Como você bem disse, a gente está ali para suportar o cliente da forma que ele preferir. Mas é uma dificuldade para a gente de identificar, porque depende muito do gestor que está dialogando com a gente, pôr as cartas na mesa de como é a empresa. Aí nós vamos falar, olha, você tem perfil, você não tem. Muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação na fase ali comercial.
Ou às vezes é deselegante ele falar alguma coisa também, por questão até de políticas de compliance da empresa, enfim. Mas é isso. Suzy, queria começar com você, mas abrir esse debate. A gente já está com um tempo já bem avançado aí de gravação, de transmissão, e eu queria abrir uma última pergunta. Qual é a chave do sucesso desse negócio? Implantar um software via AD. Quais são os principais cuidados, né? E quais são os gatilhos, de repente, ou o oposto, que eu não devo fazer, que vai me gerar problemas se eu fizer, ou deixar meu time fazer? Eu acho que a resposta para essa pergunta, a gente já falou ao longo, né, dessa conversa. Então, basicamente, assim, o principal é o engajamento, né? Então, a equipe tem que estar bem engajada, né? Ter aquele propósito de colocar o sistema para rodar. Então, o principal é o engajamento. A gente sabe que tem a questão, né, que o Bruno falou, cada pessoa tem, ou cada equipe, ou cada empresa, né, cada instituição, tem também uma cultura. Mas sem engajamento, independente se for EAD, presencial, online, a gente, né, sem engajamento, a gente não vai para lugar nenhum. E uma coisa assim que você também falou, Cláudio, que é bem interessante, assim, às vezes a gente está eu, né, como algumas pessoas sabem, eu fui consultora também e dei muito treinamento presencial. E assim, às vezes a gente tinha a lista, né, de pessoas, são 15 pessoas nesse treinamento, aparecia 5. Então, novamente, engajamento. Sem isso, a gente não consegue em nenhuma das modalidades. Então, tendo disciplina, engajamento, a gente consegue muito bem implantar o sistema com EAD, né, com tirar dúvidas, mas acho que a palavra é essa. Concorda, Bruno? Sim, concordo. Na questão da cultura. E as duas vertentes. Talvez eu até fale muito, porque não muito em tempo. Porque existe quem busca o sistema, que às vezes quem compra não é quem vai ser treinado, e essa pessoa, de uma forma empática, nem sempre autoritária, conquistar quem vai ser implantado. Porque às vezes há uma resistência, porque existe uma cultura de anos com um sistema diferente, e o Connexus entra como vilão, o que na verdade não vai ser. E durante alguns treinamentos a gente consegue perceber que quando eles vão comprando, que os fluxos vão diminuir, que não vai ter mais planilha, eles vão se abrindo. Eu pego treinamento, às vezes que as pessoas estão resistentes. Mas eu uso as minhas técnicas, vou conversando, vou chamando pelo nome e de repente as pessoas estão abertas. Então existe esse fator da empresa em si estar disposta à nova cultura de um novo sistema. Do nosso lado, acho que a nossa equipe de implantação é incrível. Então, todos nós estamos ali brigando com o cliente no lado positivo de mostrar a informação, de criar a solução. Vira e meia, a gente pausa um treinamento para, olha, o cliente está assim, o que é que nós podemos fazer? Então, 3 pessoas buscando por uma solução para atender esse cliente. Então, o lado Connexus, a gente se vira nos 30, nos 40 para suprir a necessidade do cliente naquele módulo. Mas o cultural do cliente também precisa estar aberto. Entender que o Connexus não é o vilão, ele quer fazer com que o sistema funcione para otimizar o lado da empresa. E havendo essa disciplina, havendo essa comunicação, é tranquilo, a gente vê cliente que vira em pouquíssimo tempo, porque compra a ideia, vê, e porque geralmente a pessoa para chegar no Connexus, ela pesquisou, e ela viu que não há concorrente adequado para o que ela quer. Então ela não chegou ali por acaso. E funciona, nós estamos há 25 anos funcionando. Então vai funcionar para X e para Y. A questão é a pessoa entender e a gente do nosso lado, claro, continuar o que nós fazemos, que é estabelecer essa ponte entre Connexus e o cliente. E uma fala que o Bruno comentou aí que eu acho muito importante é que a gente tem uma equipe. Então, novamente, tem um EAD, mas a gente tem uma equipe que está preocupada com o sucesso. Principalmente falando aqui a equipe de projetos, né? A equipe de projetos, todo cliente novo, independente da modalidade, ele vai ter esse contato. E às vezes os clientes eles falam, mas estão me dando esse termo, porque a gente é tão preocupado com o sucesso, principalmente nessa modalidade que às vezes a gente não está tendo contato todo dia com o cliente, que a gente dá alguns alertas também durante o processo. Então, olha, nem todo mundo está acessando. A gente fala gestor, né? Nem todos os usuários cadastrados no curso estão participando. E a gente tem várias ferramentas para puxar isso, para
trazer a equipe para junto. Então, assim, a gente conta muito, a equipe de projetos do Conexus conta muito também com a parceria com o gestor do nosso cliente. Então, a gente está sempre em contato, né? Então, sempre quando a gente encontra um gestor ali que, como foi falado, não lembro se foi o Cláudio falando nisso, normalmente o CEO ou o gerente adquire o sistema e quem vai treinar é outra pessoa. Então, a gente sempre fica em contato com essa pessoa que tinha aquele sonho, aquela ideia de implantar o sistema e falar, olha, a equipe está assim, não com a intenção de vamos dedorar a pessoa, mas é mesmo a preocupação com o sucesso. É um tempo investido, é um custo investido, mesmo que o EAD tenha um custo menor, mas a gente tem essa preocupação. Muito grande. E como gerar engajamento, que vocês falaram de engajamento, né? Primeiro é a organização. Os gestores, que a gente falou aqui, né, Júlio? Você comentou bem no início. Eleger um responsável do projeto do lado do cliente. Do nosso lado, nós vamos ter um gerente de projeto que vai acompanhar você, cliente, em toda a jornada. Vai ter pessoas que vão fazer feedback, seja de treinamento customizado, presencial, remoto, ou até mesmo pelo EAD. Você terá um acompanhamento de alguém que vai está dando retorno se as pessoas estão fazendo os cursos ou não. Mas é importante você, gestor, ter uma estrutura de gestão do projeto de implantação do seu lado. Não esperar pela Conexus. O sucesso é de todos nós. Não é só da Conexus ou só do cliente. Ou ganha todo mundo ou fracassa todo mundo. Não tem meio termo, né? Então, é uma coisa que eu já vi muito acontecer. O cliente contrata e deixa por conta da Conexus fazer tudo. Ele não tem um trabalho de se comunicar, fazer reuniões, reunião semanal de gestão para acompanhar como está, falar das dificuldades, colocar as percepções, participe do status report do nosso time de projetos, quando ele vai dar o posicionamento para você, cliente, de como está o andamento da implantação. Você, gestor, esteja presente, separa aquele horário. Se você não tiver, qual o recado que você passa para o seu time? Não estou nem aí, façam, né? E isso não é engajamento, né? Eu acredito muito no conquistar pelo exemplo. Né? Eu acho que vai muito também do que você fala bastante da neurolinguística. Você transmite uma mensagem subliminar fortíssima. Né? Eu estou à frente, como que vocês não vão estar? Nós somos um time, todos vamos engajar e vamos fazer, vai acontecer, vai ter dificuldades. Eu já vi clientes fazer, sabe o quê? Premiar quem se destacar no projeto de implantação. Gerou competição saudável, mas gerou prêmio em dinheiro. Teve cliente que deu prêmio para todo mundo que fez o EAD e tirou nota e passou na prova. Você lembra desse caso? Então, nem todo mundo precisa fazer isso. Eu estou dando exemplos. O engajamento, muitas vezes, ele vem da forma mais inusitada possível. Né? Às vezes eu estou ali trabalhando, eu estou apertado, o cara me dá um prêmio para me dedicar mais do que eu já me dedico. Para mim, esse é o meu engajamento. Cada um tem uma forma diferente. Às vezes o gestor tem lá 30 funcionários. Às vezes não é a mesma forma que você engaja todos os 30. Já arrisco dizer que vai ser difícil achar uma forma única que engaje os 30. Né? Então você tem que criar ali como gestor um estudo de como é melhor para você. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Pois bem, a Conexus está aqui para você, cliente, nos chamar e falar, cara, Conexus, como vocês sugerem que eu conduza o processo do lado de cá? Quais são os cuidados? Quais reuniões você acha legal eu fazer? Qual o tema de cada reunião? Isso é muito importante para o sucesso, na minha visão. Que é o engajamento por trás disso tudo que a gente está falando, né, Júlia? Exatamente. O engajamento ele vai ser o fator chave decisivo ali do sucesso ou não do projeto. E é isso, assim, é muita percepção de gestor, assim, das pessoas, qual que vai ser o ponto para aquele cenário, para aquela empresa que a gente vai ter que seguir para que o projeto tenha sucesso. E a Conexus está aí para construir junto isso, né, com o cliente. Exatamente. Isso aí, chegamos ao final. Queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Agradecer a vocês também pela participação. Não só por estar aqui hoje gravando e transmitindo esse conteúdo para os nossos clientes, mas principalmente pelo empenho que a gente colocou ali, toda a equipe da Conexus. Agradecer também os colegas que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas que também fizeram parte do projeto. É verdade. Tá? Muito obrigado ao tempo de vocês e até uma próxima.